Você sente que carrega um peso que ninguém mais entende? Uma dor que vai além do físico, além do emocional, algo que não dá para explicar com palavras, mas que aperta o peito, silencia os lábios e ao mesmo tempo grita por dentro? Algo que te faz olhar para o céu, respirar fundo e perguntar: Deus, o que está acontecendo comigo? Se sim, escute isso até o fim. Não tire o olho dessa mensagem, porque o que você sente pode ser sinal de que você foi separado, escolhido, marcado por Deus. E por mais que ninguém entenda, por mais que digam que é exagero, drama ou fraqueza, essa dor que você sente não é um erro, é um código, um sinal espiritual que só quem foi chamado por Deus consegue reconhecer. Hoje você vai descobrir as 5 dores espirituais que só os escolhidos de Deus sentem. E quando você ouvir a última, tudo vai fazer sentido. A primeira dor espiritual é a de ser separado. Desde cedo, você percebeu que era diferente. Mesmo sem entender, sentia que não se encaixava. Você tentava se misturar, tentava fazer parte. Mas sempre havia algo que te mantinha à parte. Não era falta de esforço, era propósito. Enquanto todos pareciam viver em paz com o mundo, algo dentro de você inquietava. Uma sensação estranha de que, por mais que sorrisse por fora, não estava onde deveria estar. Isso machuca, dói não pertencer. Dói ver as pessoas se conectando com facilidade, rindo, se divertindo, enquanto você se sente como se estivesse atrás de um vidro invisível, observando, mas nunca fazendo parte de verdade. Mas o que você precisa entender é que Deus separa antes de usar. Ele não mistura os seus vasos com qualquer ambiente. Ele tira você da multidão para te formar no secreto. Olhe para Davi. Enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, ele estava no campo cuidando de ovelhas, sozinho, desprezado. Mas foi naquele lugar de solidão que Deus o treinou para matar gigantes. Você não está só, você está sendo moldado. Se você sente que é diferente, que está fora do lugar, talvez seja porque o seu lugar ainda está sendo preparado por Deus. A segunda dor espiritual é o silêncio de Deus. Você ora, você chora, você pergunta, mas parece que o céu está em silêncio. E esse silêncio dói mais do que qualquer grito, porque você sabe que Deus existe, você sabe que Ele fala, mas naquele momento Ele não responde. Você olha para o lado e vê pessoas recebendo palavras, milagres, direções, e você, que busca tanto, recebe apenas o eco do seu próprio clamor. É como estar no meio de um deserto com sede e ver os céus fechados. Mas escuta, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é treinamento. Foi no silêncio que José aprendeu a confiar. Foi no silêncio que Jó se manteve firme. Foi no silêncio que Jesus, no Getsêmani, chorou com gotas de sangue. E mesmo assim, se levantou para cumprir o propósito. O silêncio de Deus não é descaso, é construção. É nesse silêncio que Ele prepara sua fé para carregar o que vem depois. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está confiando que você já tem maturidade para continuar mesmo sem resposta. A terceira dor espiritual é sentir o que ninguém sente. Você entra em um lugar e sente a opressão no ar. Você olha para alguém, e mesmo que essa pessoa sorria, você percebe a dor por trás do olhar. Você sente antes dos outros. Você sente mais do que os outros. Às vezes você se pergunta, por que eu sinto tudo tão profundo? Por que parece que carrego o peso do mundo nas costas, mesmo sem motivo aparente? Essa sensibilidade não é fragilidade, é ministério, é dom. Deus te deu olhos que veem além da aparência, ouvidos que escutam o que não foi dito, um coração que percebe o que está escondido. Jeremias sentia assim. Ele chorava pelo povo. Ele sentia o peso da nação nos ombros. E por isso era chamado de o profeta chorão. Mas Deus não chamou Jeremias para ser popular. Chamou para ser sensível ao céu. Se você sente demais, não se culpe. Isso é sinal de que Deus te confia percepções que poucos conseguem carregar. Mas lembre-se, discernimento espiritual também é cruz, mas é uma cruz que gera vida. A quarta dor espiritual é a renúncia constante. Você já percebeu que toda vez que tenta seguir o fluxo do mundo, algo dentro de você trava? É como se o espírito gritasse por dentro. Você tenta viver como todo mundo vive, mas não consegue. E não é por religiosidade, é por identidade. Você não foi chamado para se conformar, mas para transformar. E isso exige renúncia. Dói dizer não quando tudo dentro de você quer dizer sim. Dói abrir mão do conforto, do aplauso, da aceitação. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se é ir contra o próprio instinto. É matar o ego todos os dias. É deixar de lado o que é fácil para abraçar o que é eterno. E o mais difícil, às vezes ninguém vê. Você renuncia no secreto, luta no invisível, batalha internamente enquanto por fora tudo parece normal.
Mas Deus vê, Ele contabiliza cada decisão, cada não dito com lágrimas, cada escolha que fere o ego, mas honra o céu. A quinta dor espiritual é enxergar o propósito antes do tempo. Você sente que nasceu para algo maior. Deus já te mostrou, já falou, já confirmou. Mas quando você olha ao redor, tudo parece contrário. Nada combina com o que você carrega por dentro. Você tem visão de futuro, mas vive em um presente que não corresponde. E essa distância entre o que Deus te revelou e o que você vive hoje te desespera. Você clama: Deus, por que me mostrou se ainda não vai cumprir? José viu o trono, mas foi lançado num poço. Davi foi ungido rei, mas voltou para o pasto. Moisés sentia o chamado para libertar, mas foi rejeitado e fugiu para o deserto. Todos os grandes carregaram uma promessa, antes de verem o cumprimento, e isso gera dor. Porque a alma vive em uma estação à frente, mas o corpo ainda precisa suportar a estação atual. Mas escute isso, Deus não erra na promessa e também não erra no tempo. A espera não é castigo, é preparação. Deus está alinhando você com o céu. Ele está moldando o seu caráter para que quando a promessa se cumprir, você não perca o que Ele te deu. E enquanto você espera, Ele trabalha. Porque o tempo de espera é tempo de construção. Se você sente essas 5 dores, entenda, você não está quebrado. Você está sendo forjado. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima conta. Cada silêncio tem um propósito. Cada renúncia será recompensada. Cada desconforto está te empurrando para o lugar certo. Você foi separado, escolhido, chamado. E Deus está usando tudo, até a dor, para cumprir o que Ele mesmo escreveu sobre você antes de você nascer. Não desista, não recue, não pare. Porque os escolhidos não são os que nunca caem. São os que sempre se levantam, mesmo com cicatrizes. São os que continuam, mesmo sem entender. São os que obedecem, mesmo sangrando por dentro. Se essa palavra queimou no seu coração, compartilhe. Alguém aí fora está sentindo a mesma dor. E precisa entender que essa dor não é fim, é o começo do propósito. Você sente isso? Então é porque você foi escolhido.